Quando a gente está começando a estudar sobre cerveja, tomar algumas que a gente não estava acostumado a tomar, entendendo melhor, né, o que cada uma é, ou digo, os estilos, a gente fica curioso, a gente passa a pensar, caramba, como tinha tanta coisa no meio da cerveja e eu não conhecia. E às vezes tem a questão de nomenclatura, alguns nomes que são um pouco difíceis, termos, mas isso é normal, faz parte de quem está começando. E hoje eu vou trazer para vocês alguns livros que foram essenciais na minha caminhada, na minha construção, como são livros que eu utilizo até hoje, que eu revisito o conteúdo de vez em quando para poder, né, lembrar e não esquecer de tudo que eu já aprendi até aqui. Afinal de contas, quando você começa a estudar cerveja, não tem jeito. É um caminho sem volta, você tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre se atualizando. Então, chega mais, vem comigo. Fala pessoal, muito prazer, sou Felipe Lopes, mais conhecido como Bonde Malte, e hoje eu vou trazer esses livros que para mim foram muito importantes, como são importantes até hoje. Então, chega mais e vem comigo conhecer essa lista para mim que é muito especial. Bora! O primeiro da minha lista é o Livro da Cerveja, de Francesca Sansi, Alexandre Lucas e Renata Steff. É um livro muito bom, muito fácil de também você ter retenção. Por quê? Porque ele é um livro gráfico, é um livro que você tem realmente as artes gráficas, é um livro que ele foi bem editado, né? A Fran, ela juntou muito conteúdo, muita coisa assim, de forma organizada aqui nesse livro, para deixar o mais fácil possível. E tem a questão do Alexandre Lucas e da Renata Steff, que são dois brabos do meio de design gráfico. Então o livro, ó, ele é muito fácil, ele tem uma facilidade gráfica que ajuda na questão de memorização. É um livro muito bacana, muito visual, bem prático mesmo. É um livro que eu sempre tenho na minha mochila. Às vezes, quando eu não tô com o celular, tô sem sinal, eu costumo andar com ele realmente mesmo na minha bolsa, porque eu gosto de dar uma olhada, pegar rápido, tirar uma dúvida, e esse livro aqui ele me ajuda demais. Para vocês que estão começando ou já entendem mais de cerveja, é um livro essencial na coleção de vocês, o Livro da Cerveja, tá? Não esquece. Na sequência, eu tenho A Mesa do Mestre Cervejeiro, de Garrett Oliver, o cervejeiro da Brooklyn Brewery, nos Estados Unidos. Ele reuniu aqui, nesse livro, as experiências cervejeiras dele ao redor do mundo, né? Quando ele viajou, foi lá, pediu prato, pegou uma cerveja, fez a combinação, sempre harmonizando, sempre combinando tudo. Então ele reuniu tudo aqui. Esse livro ele é editado aqui pela editora Senac, você ainda encontra ele pela internet. É um livro muito bom se você gosta de cerveja, de alimentos, de histórias. Esse livro aqui ele é essencial. Ele é bem grande porque ele realmente reúne bastante coisa que o Garrett experienciou. Então vale a pena ter na coleção de vocês, eu acho indispensável. O terceiro da minha lista, continuando nessa pegada de cervejas, de alimentos, é o livro do Mark Dredge, que é o livro que fala realmente dessas questões de harmonização de cerveja, gastronomia, combinações. É um livro bem bacana, também é um livro bem gráfico, ó, bem fácil para você reter as informações. Eu sempre gosto de visitar esse livro, gosto de dar uma olhada, ver algumas combinações aqui de alimentos, de cerveja. É um livro muito bom mesmo, vale a pena ter na coleção de vocês, e vocês acham ele na internet ainda para comprar, tá? Continuando ainda na parte de degustação de cerveja, mas aprofundando um pouco, tem Degustando Cerveja do Randy Mosher, que é um livraço. Esse livro aqui ele é muito completo, é um livro bem completo mesmo. Eu acho que, cara, se você está estudando aí para o Cicerone, BJCP, é um livro que você tem que ter realmente para você estudar. Tem os guias, claro, né, que são os principais, que é o da Brewers Association e o BJCP, para você fazer os exames das provas que forem. Mas para conhecer de cerveja, degustar cerveja, entender melhor o contexto, tudo, cara, o do Randy Mosher é absurdo. Ele é um escritor, palestrante e consultor criativo sobre cerveja. Então, esse livro aqui, meus amigos, não pode faltar na coleção de vocês. Vale muito a pena. A editora Senac também, que fez a publicação dele no Brasil, é um livro que, na minha opinião, não pode faltar. É esse. O quinto da minha lista também do Randy Mosher é o Radical Brewery. Esse livro aqui, ele também é incrível, é um livro bem ilustrado, tem várias histórias. O Randy, ele conta a história da cerveja de uma forma muito leve, muito engraçada, divertida. Tem muitas ilustrações, muitos fatos, também tem receita de cerveja. Cara, é um livraço, é um dos melhores livros dele, na minha opinião, também não pode faltar. Esse aqui é da época da editora Kraken, né? A editora Kraken, ela não existe mais. Mas eu acredito que vocês procurarem na internet, se eu não me engano, tinha até uma outra editora aí que eu acho que estava para voltar a publicar. É bom dar uma pesquisada. Ó, esse livro aqui vale muito a pena, também é excelente. E o sexto livro, que é um livro muito importante também na minha lista, é esse, O Guia da Sommelieria. O livro que foi editado pela Bia Morim, grande sommelier. Bia Morim, para quem não conhece, né, já foi juiz aí do Eisenbahn Mestre Cervejeiro, também tem vários outros trabalhos aí relacionados à cerveja, serviço, hospitalidade, ela é brabíssima. E ela reuniu aqui nesse livro, né, aqui a gente tem uma enciclopédia, tudo relacionado à parte de sommelieria, serviço, hospitalidade, cerveja, como é que eu vou falar? O serviço de chopp.
Esse livro aqui é bem completo para quem está estudando sommelier e para quem não está estudando também sommelier, mas está estudando cerveja. Vocês têm que ter esse livro aqui na coleção de vocês. É da editora Crater também, mas acredito que vocês ainda consigam achar alguns volumes dele perdido aí pela internet. E para fechar, um livro que não é basicamente muito sobre cerveja, experiências cervejeiras, sobre degustação, mas é um livro que eu falo que para mim é um dos livros que foram divisores de água na minha vida. Ele é muito importante, é para mim um livro que sim, um dos mais importantes, que complementa todos esses, que é o livro Saúde, uma viagem científica pelos efeitos da cerveja no corpo humano. E esse livro aqui, ele fala muito sobre os efeitos do álcool, tanto positivos quanto negativos, mas como você ter uma vida mais equilibrada, uma vida com equilíbrio, tomando cerveja de forma consciente, de forma respeitosa para o seu corpo. Isso, para que você tenha uma vida melhor, uma saúde, possa aproveitar a sua cerveja sem ter que se privar de nada futuramente. Esse livro aqui do Glauco Caon é um livro excelente e vale muito a pena também, né, ler, ter na sua coleção. É um livro para mim que é indispensável. Então esses, meus amigos, foram meus livros. Esses 7 livros são livros que para mim são essenciais, são muito importantes na minha caminhada. Gosto sempre de estar revisitando esse conteúdo, além, claro, de visitar blogs, sites na internet, que eu acho muito importante, estar sempre informado também das notícias, isso aí é indispensável. Espero que vocês tenham gostado, espero também que façam boa leitura, também lembrando que tem muita coisa na internet, podcasts, afins, conteúdo em áudio, e é isso. Espero te ver mais por aqui, já me segue aqui, ativa o sininho e, claro, né, não deixa de compartilhar. Saúde e até a próxima. Te vejo por aí.